Olá pessoal, tudo bem? Agora, nesse trimestre, nós vamos estudar a disciplina de Economia Brasileira, certo? Como o nome diz, nós vamos estudar os fatos econômicos do nosso Brasil, desde a era colonial até os dias de hoje. Tá certo, pessoal? A apostila, como sempre, já estará disponibilizada para vocês, outros textos complementares, mais a videoaula, mais a aula normal dos slides, para vocês poderem acompanhar, né, e ter um rendimento favorável nessa disciplina. Uma disciplina um tanto histórica, pois vamos falar dos fatos que já aconteceram na economia brasileira. Tá certo, pessoal? Então, é o nosso tema da aula: formação da economia brasileira, da era colonial à república, certo? Né? Até os dias atuais, ok? Então, vamos lá. Bom, o Brasil, né, foi povoado, certo, com caráter de exploração mercantil. O que quer dizer isso? Quando vieram os portugueses para o Brasil, o objetivo era extrair daqui todas as nossas mercadorias e fazer comércio, né, internacional, ou seja, levar nossas mercadorias para Portugal e de Portugal fazer uso dessa riqueza em prol do comércio. Então, o povoamento brasileiro começou com essa natureza de exploração mercantil. Nesse momento, houve um pacto, certo? Um pacto colonial. E qual era esse pacto colonial? A atividade brasileira deveria ser numa atividade agrícola tropical, ou seja, de culturas agrícolas, certo? Que fossem adaptadas ao clima brasileiro, né? Ao tropical, que é o nosso clima tropical. Porque na época o Brasil foi coloniado pela costa, né? Pelo mar. Então, essas agriculturas deveriam ser adaptadas a esse clima tropical, certo? E outra atividade que é a extrativista, ou seja, mineração, né? E extrativismo da vegetação nativa brasileira. Ok, pessoal? Bom, como que foi dividido o Brasil? Bom, foi dividido de capitanias hereditárias ou ao governo central. Por exemplo, o sistema administrativo na era colonial foi dividido em capitanias hereditárias, certo? Numa soma de 14 capitanias. Mas dessas 14 capitanias, somente 2 prosperaram. As outras 12 não tiveram êxito, certo? Porque mal administradas, mal exploradas, em regiões que faltava de muito investimentos para que ela fosse rentável, né? Portanto, somente 2. Quais são? As de São Vicente, que hoje é chamado de São Paulo, né, que é o estado de São Paulo, e a de Pernambuco, que hoje é o estado de Pernambuco. Tá certo? Então, somente essas 2 capitanias hereditárias foram prósperas. As outras não tiveram êxito por falta de uma boa administração, uma boa terra para o plantio, uma boa vegetação para a extração, né? Um bom subsolo para a extração do minério, né? Nem todo subsolo tem minério, nem todo solo tem uma boa vegetação. Então, somente, né, a de São Vicente e a de Pernambuco que tiveram êxito, ok? Bom, nesse caminhar econômico do nosso Brasil, houve uma evolução de ciclos econômicos, certo? Da produção e da sociedade, conforme o ciclo
ia se formando a sociedade, ia se formando a produção, né? O primeiro ciclo de riqueza econômica brasileira foi o ciclo do pau-brasil. Todos vocês conhecem pau-brasil, uma árvore nativa brasileira, muito bem aceita na Europa, certo? Então, extraía-se, né, olha o extrativismo, extraía-se essa árvore, que é chamada pau-brasil, e transportada ou exportada para a Europa, certo? O pau-brasil foi a primeira atividade econômica brasileira, ainda no tempo do descobrimento do Brasil, certo? Bom, por que escolheram o extrativismo como a primeira atividade econômica? Por quê? Porque não havia necessidade de uma mão de obra especializada e tampouco recursos financeiros. Era somente a extração. Então, qualquer mão de obra empregada poderia ter essa extração da árvore chamada pau-brasil e recursos financeiros mínimos, muito pouco, né? Então, nesse sentido, houve a viabilização econômica da atividade, da extração do pau-brasil. Então, o primeiro ciclo, a primeira atividade econômica brasileira. O tempo se passou e tivemos o ciclo econômico da cana-de-açúcar, né? Todos vocês lembram, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que nas novelas de época, nos filmes do tempo da escravidão brasileira, mostram exatamente esse ciclo, o ciclo da cana-de-açúcar e mais tarde, mais para frente, o ciclo do café, certo? Porque a cana-de-açúcar tinha grande valor econômico na Europa, né, para fazer o açúcar. Europa, um clima frio, né, não produz cana-de-açúcar, certo? Então, a cana-de-açúcar exportada para a Europa tinha um imenso valor. Isso no século XVII. Bom, nesse sentido, a cana-de-açúcar passou a ser o carro-chefe da economia brasileira nesse período, né? Por isso, o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a economia brasileira estava totalmente baseada na produção da cana-de-açúcar, certo? E os engenhos, então, moíam essa cana-de-açúcar, transformavam em açúcar e transportavam, exportavam essa riqueza, certo? Nesse sentido, também, pouca especialização da mão de obra empregada. Então, por isso que se viabilizou também esse ciclo, economicamente falando, porque não havia necessidade de uma mão de obra especializada, certo? E a mão de obra ocupada nesse ciclo foi a mão de obra escrava, que era em abundância no país. Então, nessas novelas de época, em filmes de época, é possível, então, visualizar esse ciclo econômico. Bom, mas isso aconteceu uma parte, né, do século XVII, um período, porque após a metade do século XVII, houve uma estagnação dessa atividade. Quais foram os motivos? O primeiro dele foi a alta de preços do açúcar no mercado internacional, certo? Subiu muito o preço, porque aumentou a demanda, faltou a oferta, né? E lá em economia, introdução à economia, a gente já estudou a teoria microeconômica, que estuda basicamente a oferta e a procura. Quando a procura é muito e a oferta é pouco, o preço sobe. Então foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque houve um aumento populacional no mundo naquele século. Só que a produção não acompanha a demanda. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. A produção não acompanha a demanda. A velocidade da demanda é muito maior do que a velocidade da produção, ou seja, da oferta. Portanto, os preços subiram. E
uma outra região passou também a ser autossuficiente na produção de cana-de-açúcar, que são as Antilhas Holandesas, que hoje nós visualizamos na América Central, certo? Então, muitos países da América Central que têm um clima semelhante ao do Brasil, naquela época, naquele período, também começaram a produzir a cana-de-açúcar. E o Brasil perdeu, então, o monopólio, porque até então o Brasil era o único país do mundo que produzia cana-de-açúcar. Quando houve um outro país também produzindo, passou-se a dividir o mercado. Mas como a demanda era muito mais alta do que a oferta, os preços subiram e inviabilizaram, certo? Inviabilizou, certo? O comércio. Por quê? Tem demanda, mas com preço muito alto as pessoas não têm o recurso suficiente para comprar, né? Então, isso que aconteceu. Qual foi o impacto? Crise econômica da atividade. Entrou em declínio essa atividade no país nesse período do século XVII, na metade do século XVII para frente. Então, crise da atividade. Qual a consequência da crise? Toda crise, né, tem que se achar outros meios para a sobrevivência. Então, nesse sentido, veio outro ciclo, chamado ciclo do ouro, né? Então, da mineração, certo? Surgiu com quem? Com as expedições dos bandeirantes, principalmente no estado de São Paulo e estado de Minas Gerais, certo? Bom, esse período, ciclo do ouro, prosperou, né, e teve uma ascensão, né, econômica brasileira. Então, saiu-se da crise econômica causada pelo ciclo da cana-de-açúcar e entramos no outro ciclo muito próspero economicamente falando, que foi o ciclo do ouro. Então, as minas, a produção, a extração do ouro impulsionou outras atividades de subsistência, principalmente a pecuária brasileira. Com o ciclo do ouro, houve riqueza suficiente no país e veio outra atividade paralela que foi a pecuária, certo? E monoculturas agrícolas, culturas de subsistência, tá certo? Bom, o tempo evolui, passam-se os séculos e chegamos no ciclo do café, certo? Que é até um pouco mais contemporâneo, já nos anos de 1900. Então, o ciclo econômico do café, que marcou, certo, uma ruptura daquele período colonial e passou-se para já um período republicano, certo? O Brasil, grande produtor, né, com quase monopólio total do café, certo? O ciclo do café, com a sua riqueza, foi permitido que se construísse as estradas de ferro e que houvesse a mecanização da indústria rural, das fazendas, certo? Então, construíram-se algumas estradas de ferro do Brasil e houve a mecanização agrícola, a mecanização da indústria rural, que são as fazendas, ok? Bom, os preços no mercado internacional era dado também pela oferta e pela procura, certo? Uma realidade muito negativa é que o Brasil tinha uma dependência total desse produto de exportação, que era o único produto exportado, né? Nós já vimos muito isso lá em macroeconomia, que a exportação traz a riqueza em moeda internacional e torna o país, então, forte. O Brasil dependia, naquela época, só da exportação do café, certo? O que houve nessa época, já estudamos também lá nas outras disciplinas anteriores de economia? Houve aquela grande depressão econômica nos Estados Unidos, em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, certo? O impacto foi negativo na economia do mundo todo, certo? E o Brasil, então, deixou de exportar o café, seu único produto de
de consistência, de riqueza brasileira, certo? E entrou numa outra crise econômica muito acentuada, certo? Bom, aí os governantes começaram a pensar numa nova realidade econômica brasileira. Qual foi essa nova realidade econômica brasileira? Foi a industrialização da economia, com o processo chamado substituição das importações. Por quê? O Brasil dependia da exportação para gerar riqueza e da importação para gerar consumo, certo? Mas se não se exportava mais, não teria mais dinheiro para importar também. A consequência seria instalar um processo industrial no país. Em vez de importar as mercadorias, os bens necessários para o consumo, produzir internamente, certo? E aí o mundo também passaria a ter essa conotação. Muitos países também fizeram esse processo de industrialização interna. Deixar de depender exclusivamente do setor primário, que é o setor agrícola, cafeeiro, e produzir bens finais nas indústrias brasileiras. Tá certo? Bom, assim começou outro ciclo, que foi o ciclo da industrialização brasileira, da economia brasileira, para poder suprir essa crise, essa lacuna, né, que aconteceu na economia brasileira nos anos 30. E essa crise americana durou pelo menos uns 6, 7 anos e no Brasil até durou um pouco mais, né, até que houvesse, então, essa industrialização brasileira. Então, vocês vão estudar esse processo de substituição de importação, que é o processo de industrialização da economia brasileira. Tá certo, pessoal? Até lá, então, espero vocês.